Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É muito gratificante poder estar aqui nesse espaço compartilhando com vocês coisas que aconteceram e que acontecem na minha vida, como eu tenho lidado com as situações e como eu tenho feito para ressignificar questões que acontecem e que muitas vezes não são como eu gostaria que ocorressem. E hoje eu vou compartilhar um tema que para mim é bastante sensível, mexe com muitas questões da minha vida, que é a questão da tuberculose ganglionar. E eu inicio falando uma frase, não sei bem onde eu vi, como eu tive acesso a essa frase, mas diz mais ou menos assim: pare de usar as suas dores como forma de justificar as coisas que acontecem na sua vida. E para mim veio muito forte essa frase, porque por muito tempo eu usei a questão da tuberculose ganglionar como uma forma de me moldar a algumas situações. Eu fui diagnosticada com tuberculose ganglionar por volta de 2014, e ao iniciar o tratamento, eu tive reação alérgica às primeiras drogas. Primeiro, né, como eu cheguei a esse diagnóstico, como os médicos chegaram a esse diagnóstico. Eu me recordo que eu sentia muitas dores nas articulações e pelo corpo. E daí, a princípio, um médico chegou a diagnosticar como crises reumáticas, como se eu tivesse problemas reumatológicos. E daí entraram com tratamento com a bezontacil. E eu não me recordo por quanto tempo eu fiz a utilização da bezontacil, mas lembro que era um processo bem complicado. Era, acredito que uma vez por semana a aplicação que eu fazia. Mas daí, seguindo com algumas aplicações e já sentindo alguns efeitos da própria injeção, porque é no músculo, e me bloqueava de algumas formas, questão motora mesmo, foi verificado um linfonodo, na realidade, no meu pescoço, que ele abriu, rompeu e ficou saindo um líquido. E daí, o que era isso, ninguém sabia. Eu passei por uma pequena cirurgia, não considero aquilo como uma cirurgia, porque foi com anestesia local. Foi um procedimento bem invasivo. Minha mãe lembra, foi bem sofrido o que eu passei, porque o médico, ele tinha uma assinatura de cirurgião cabeça e pescoço, mas eu acredito que o procedimento que ele fez não deveria ter sido feito daquele jeito. Eu lembro que eu sofri muito. Ele aplicou várias anestesias locais, mas eu sentia tudo. É, ele cortando, mexendo por dentro, enfim. Foi um procedimento bem traumático. E no resultado dessa biópsia, que foi verificado o bacilo da tuberculose. Fiz todos os exames pulmonares, porque o mais conhecido, né, o mais frequente que ocorre é a questão da tuberculose pulmonar, que o bacilo, a bactéria entra pelo pulmão e daí se faz um tratamento e ponto final. Acredito que o tratamento é um esquema de 6 meses, um ciclo de medicações, e daí a pessoa segue a vida tranquilamente mediante os resultados do raio-x. E também do quadro clínico, né? Se voltou a ganhar peso, se parou de ter febre. Mas que eu me recordo, eu não tive essa perda de peso gritante. E febre eu tinha, mas não era algo tão forte, sabe? De ficar o tempo todo com febre. Eu me recordo que eram picos pontuais de temperatura, de febre. E daí eu iniciei o tratamento. Só que eu tive alergia ao primeiro esquema, que são as medicações mais potentes e eficazes para o tratamento da tuberculose. E daí eu segui num tratamento secundário. Esse tratamento secundário tinha uma medicação que eu tinha que tomar injetável
durante, acredito que foram 3 meses, mas era uma injeção que eu tomava 6 dias e descansava um. Tipo uma escala 6 por 1. E foi muito desgastante esse tratamento. Envolvendo também a questão do tratamento, eu passei por 4 cirurgias no pescoço. Isso depois do procedimento traumático que eu tive. Mas depois daquele procedimento, as outras cirurgias que sucederam, eu já não tinha tanta tolerância, né? Me recordo que a última cirurgia que eu fiz foi já aqui em Aracaju. E eu estava completamente traumatizada com o ambiente hospitalar, aquele ambiente de bloco cirúrgico, de anestesia geral, de pós-operatório. Então, essa questão do tratamento da tuberculose ganglionar é algo que me desgastou muito em várias etapas da vida. Porque no primeiro episódio, eu estava entrando na universidade. E me recordo que depois de ter passado por uma cirurgia, depois do período de recuperação, eu tinha que me deslocar para a faculdade. Ia de ônibus, minha mãe me levava. E ônibus tanto faz, né? A gente ir sentada quanto ir em pé, depende da lotação. E às vezes, assim, eu olhava e tinha de fato o desejo de desistir. Porque eu me via numa situação entre seguir com um sonho, que era estar em uma universidade federal, cursando um curso superior, fazendo um curso superior, e ou cuidar da minha saúde. E isso ficou meio que um peso na balança, né? Mas daí segui firmemente com a ajuda de familiares, principalmente da minha mãe, que me acompanhava, que me levava para as aulas na universidade. Ainda na universidade eu precisei passar por uma outra cirurgia e fiquei ausente de aulas, de provas. Fui muito bem assistida pela equipe de coordenação da faculdade e consegui dar continuidade, né, ao meu curso, mesmo com tantos altos e baixos na minha vida pessoal e da saúde. Daí eu passei um período, terminei o tratamento que comumente são 6 meses, quando se aceita, né, tem aceitação do organismo ao tratamento tradicional. O meu tratamento do esquema secundário foi 1 ano, foram 12 meses, e daí recebi alta quando terminei o tratamento e segui a vida, trabalhando, vivendo normalmente. Mas daí, anos depois, com a queda de imunidade, retornei a ter outro episódio de dores de cabeça e dores na região aqui do pescoço, que é onde os linfonodos infectados eles ficam. E fiz a última cirurgia, que já foi aqui em Aracaju. Mas com todos os exames que a gente fez, de biópsia, de tudo, tudo sempre dando negativo com linfonodos calcificados. E daí os médicos acharam por bem que eu não voltasse a fazer o tratamento e seguir a vida. Como tudo normal, tudo tranquilo, né? Até que eu engravidei, passei um período muito bom de cuidar da minha saúde, de cuidar da minha mente, fazia terapia, estava indo para a academia regularmente, 5 vezes na semana, fazendo também suplementações de vitaminas. Foi uma fase que eu estava muito bem, de fato me preparando para engravidar. E engravidei nessa fase boa, graças a Deus. Seguimos um início de gestação tranquilo, mas daí eu acredito que por volta do 4º para o 5º mês, não me recordo muito bem com quantas semanas de gestação eu estava, eu comecei a sentir fortes dores de cabeça. E daí o meu pescoço começou a encher de novo. E daí a gente já sabia, né? A tuberculose que estava se manifestando novamente. Mas eu estava grávida e não me dispus a fazer nada. Nenhum procedimento, nenhum tratamento. E optei por seguir com a gestação. Minha filha nasceu antes. Ela nasceu a termo, com 36 semanas mais 7 dias. No dia seguinte que ela nasceu, a gente completaria as 38 e fecharia, né, o período certinho de gestação. Mas aprove a Deus que ela nascesse antes, porque ela tinha parado de ganhar peso e
a gente, no último ultrassom, viu que o líquido amniótico também estava diminuindo e os médicos chegaram a uma conclusão que possivelmente o meu quadro da questão de saúde mesmo, da tuberculose, estava influenciando nisso, no desenvolvimento fetal, né? No desenvolvimento dela dentro de mim. Porque o meu corpo já estava precisando de ajuda para funcionar para mim. E daí começou a faltar também para ela. Quando ela nasceu, eu optei por amamentar e por não fazer o tratamento logo de imediato. Porque nasce o bebê, tem o puerpério, tem todo o período que é bem delicado. Do início do bebê, de ter um recém-nascido, das mudanças da vida. Enfim, daí eu fui seguindo, sentindo dores, alguns desconfortos, mas a rotina também tão frenética com o bebê que foi passando. Quando minha neném completou, acredito que 9 meses, eu tive uma outra questão com o pescoço, que daí eu não consegui mais segurar. Era de fato o meu limite, o limite de sentir dor, e o meu pescoço estava saindo muita secreção, que era justamente, é a manifestação que geralmente dá. O linfonodo, ele começa a supurar, ele cria um caminho e rompe a pele, e daí começa a expelir o que fica dentro, né? Aí a gente entrei em contato com os meus médicos e já foi aquela correria para iniciar o tratamento. Tive que passar pelo desmame abrupto, que depois possivelmente eu volto para gravar um vídeo a respeito disso, para contar a minha experiência de como foi a questão do desmame da neném. Mas eu precisava iniciar o meu tratamento. E naquele momento eu me vi, como em outras vezes, perdida. E questionando, por que eu? Por que de novo? Por que isso está acontecendo novamente? A questão da reincidência da tuberculose ganglionar e ter que passar um novo tratamento. Daí, em contato com minha infectologista, com o cirurgião de cabeça e pescoço e com o pneumologista que eu fui indicada, eles enviaram meu caso para a Fiocruz, que foi estudado, e mandaram um novo tratamento. Como o meu corpo tem reação alérgica aos principais remédios e eu tive uma complicação alérgica grave, uma reação alérgica grave, com edema de glote, a gente não poderia voltar a testar as drogas, assim. E pelo que eu entendi, aqui onde eu moro atualmente não tem uma questão de dessensibilização, que eu acredito que em outros estados pode até ter esse formato de ir com doses homeopáticas dos remédios para que o meu organismo pudesse ter uma avaliação de absorção e de aceitação. Mas daí o médico que está me acompanhando optou por não seguir nesse formato e enviou meu caso para a Fiocruz e veio o novo tratamento. E daí, para mais uma vez, o meu desespero foi um tratamento também com medicação injetável. Um esquema de 5 meses de tratamento com uma droga que só sendo aplicada no músculo ou na veia e 12 meses de antibióticos orais. E eu pensei em desistir. Eu pensei em não fazer o tratamento, eu pensei em seguir do jeito que eu tivesse que seguir, tendo um bebê para criar, tendo a minha vida para seguir, tendo trabalho para retornar, mas eu não podia simplesmente não lutar pela minha vida e não lutar pelo meu bem-estar. Porque se nós temos um problema, nós temos que correr atrás de soluções para aquele problema. E mais uma vez, o problema da tuberculose ganglionar tinha chegado até mim. E eu não poderia simplesmente fechar os olhos e fingir que nada estava acontecendo e possivelmente depois ter até complicações maiores. Então, respirando fundo, fazendo terapia, validando o que eu estava sentindo, iniciei o processo de um novo tratamento para tuberculose ganglionar. E digo para vocês, foi muito difícil ter que passar por tantas injeções,
No caso, eu comecei no tratamento muscular, mas não dei conta. O líquido é parecido com o Bezetacil e eu estava tendo limitações já físicas de não conseguir andar direito, de não conseguir dormir, de sentir muita dor na região dos glúteos, que era onde as injeções eram aplicadas. E daí os meus médicos me deram um encaminhamento para fazer as aplicações na veia. E daí eu precisava ir para hospitais, para o hospital três vezes na semana durante 5 meses. E foi muito desgastante. Desgastante física e emocionalmente. Mas daí eu tinha duas alternativas. Ou só reclamar e ficar me lamentando por aquilo que estava acontecendo novamente, ou tomar um novo rumo. E foi aí justamente que entrou a terapia, me auxiliando a validar o que eu estava sentindo e a organizar as minhas ideias. E no meio desse processo, eu consegui escrever um livro, enquanto estava aqui o livro, O Milagre de Sim, que é onde eu conto a jornada de transformação que Deus fez no meu coração, de não desejar a maternidade e de agora ser mãe. Venho também depois gravar um vídeo a respeito disso. Mas daí, enquanto eu ia pro hospital tomar aquelas injeções, eu escrevi o livro, digitando no celular, às vezes escrevendo num papel, às vezes corrigindo o que a editora me mandava. E foram 5 meses de lutas e dificuldades, mas que me geraram um fruto. E o propósito do vídeo de hoje é justamente esse: falar sobre dores que nós passamos e como essas dores elas podem influenciar a nossa vida, positivamente ou negativamente. Acredito que umas pessoas têm uma facilidade maior. Depende do temperamento também da pessoa, da forma como a pessoa já encara a vida. E eu sou melancólica, meu temperamento é melancólico. Na minha jornada de vida, sempre fui mais aquela pessoa de ficar triste, ter uma queda meio que depressiva para as coisas que acontecem. E o tratamento da tuberculose foi uma coisa que por muito tempo me desestabilizou muito emocionalmente, principalmente pela falta de recursos que eu tinha de cuidado emocional mesmo e de coisas que eu ouvia. Eu já cheguei a ouvir que o problema da tuberculose ganglionar, que o problema no caso de doença era porque eu sou uma pessoa doente. E não, eu não sou uma pessoa doente. Eu sou uma pessoa que está passando por um processo de doença. E isso é diferente. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, a forma como nós tomamos aquilo pra gente, elas podem determinar muito, até de como a gente vai reagir ao tratamento, até de como a gente vai viver. Eu lembro de que, quando teve a reincidência, o meu primeiro pensamento com relação ao tratamento foi: ah, mas e pra que eu vou fazer um tratamento de novo, se eu já fiz, e isso possivelmente não vai ser funcional pra mim, eu já fiz um e que não deu certo, isso não vai dar certo de novo. Então, assim, é o primeiro passo para não dar certo, quando a gente vai fazer algo e a gente já vai acreditando que aquilo vai dar errado. Hoje, eu completo já 1 ano de tratamento, venci as injeções, o livro nasceu desse período de dificuldade. Agora, essa semana mesmo, eu estou vivendo um processo de ida para muitos médicos para fazer exames do coração, exames da vista, para ver se os antibióticos estão ocasionando alguma coisa no meu corpo. Fiz exames de sangue e, para a glória de Deus, está tudo ok. Minha visão está boa, meu coração tranquilo, meus exames de sangue normais, o fígado, que é o que mais a gente fica atento, né? Porque são muitas medicações. Eu tomo 5 antibióticos por dia e são muito fortes. Mas, para a glória de Deus, meu organismo ele está funcionando bem. O Senhor está cuidando de mim. E nesse 1 ano de tratamento, agora recebi a notícia de que a gente vai precisar prorrogar o tratamento por mais 3 meses. E assim, eu não sei explicar para vocês a paz que está no meu coração.
Você pode me perguntar, você não quer que isso acabe? Quero. Eu quero muito que isso acabe. Os antibióticos, eles me dão muitos desconfortos gastrointestinais. Tem dia que eu como uma coisa e passo mal. Náuseas, vômito, enjoo, diarreia. Então, são efeitos colaterais que não são bons nem agradáveis de se viver, né? E já estou há 12 meses nisso. Mas daí, nesse último resultado, os médicos identificaram que ainda existem 2 linfonodos que não passaram por todo o processo da calcificação. Então, optaram por manter o tratamento por mais 3 meses, para que a gente ganhe um respaldo maior de que esses bacilos eles sejam vencidos. E, em paralelo com isso, eu tenho cuidado de equilibrar o meu organismo com suplementações de vitaminas, para fortalecer mesmo a minha imunidade, para que a gente tenha um resultado mais positivo. E daí o que me vem a reflexão é que eu poderia ter parado a minha vida por conta disso, por conta dessa dificuldade. Eu poderia, há 10 anos, não ter continuado a minha faculdade. Eu poderia, há 2 anos, não ter engravidado por medo dessa condição. Eu poderia não ter passado pelo parto da minha filha por ter pânico do hospital. E hoje eu poderia não estar com o coração contente e tranquilo, mesmo tendo um processo e um trajeto de dor e sofrimento. Porque quando eu consegui validar tudo o que eu sentia, quando eu consegui nomear o que eu estava passando, o que eu estava vivendo, o que eu estava tendo com esse tratamento, com essa jornada de luta contra a tuberculose, eu aprendi muito, eu cresci muito. Foi sim e tem sido uma jornada de desafios e de dor, mas eu acredito que não existe crescimento sem dor. E se hoje eu estou aqui compartilhando isso com vocês, é porque eu tenho aprendido muito nesse processo. Eu quero compartilhar um texto, Tiago 1, 2, até o 4, que diz: Meus irmãos, tenham por motivos de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. Eu já cheguei a ouvir que o problema da tuberculose era a falta de fé, era porque eu usava camisa de time. Vejam que religiosidade e espiritualidade rasa. O Senhor, Ele permite que nós passemos por provações. Nós estamos no mundo caído. Assim como tem tantas pessoas que estão com problemas ainda mais sérios de que o meu. Tantas pessoas que estão submetidas a tantos tratamentos que são tão difíceis, que são tão tristes. Mas assim, a vida não para. A gente não pode se enterrar vivo. Eu acredito que se temos uma dificuldade mental em aceitar aquilo que a gente está vivendo, a gente precisa sim buscar ajuda. Os psicólogos, psiquiatras estão aí para ajudar. A fé é o que me move e acredito que é o que move também tantas outras pessoas. Mas a gente não pode se entregar. Por mais difícil que seja o processo que eu passei, que eu estou passando, ou que você está passando, não se entregue. Não deixe de acreditar que viver vale a pena. E para iniciar esse último tratamento, foi justamente isso que me fez seguir, sabe? A vontade de viver, de poder acompanhar o desenvolvimento da minha filha. Poderia ter me entregue ali e esperado o que aconteceria da minha vida. Mas os recursos, a tecnologia, a medicina, eu acredito que tudo isso,
o Senhor deixou à nossa disposição para que a gente de fato utilize. Não é para que a gente não passe por problema. Tudo que temos à nossa disposição não vai evitar que a gente passe por situações de desafios na nossa vida e por situações de dor também. Acabamos de ler. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Não acredito que seja algo tipo masoquista de provoque dor em você. Não, mas é chegar às dificuldades na nossa vida, chegarem as provações, chegarem os momentos de dor e a gente olhar para isso como uma forma de crescimento. E em tudo isso o Senhor vai nos moldando, Ele vai tratando o nosso caráter, Ele vai forjando o nosso caráter, vai tirando de nós coisas que não agradam a Ele e vai colocando em nosso caminho até meios para que a gente possa abençoar outras pessoas. Porque de tudo que eu passei, de tudo que eu venho passando, é maravilhoso ver o quanto eu consigo hoje olhar para uma pessoa com empatia quando a pessoa passa por uma situação de dificuldade semelhante à minha ou diferente. E como eu consigo também olhar para mim e ver como Maristela tem mudado, tem aprendido com as circunstâncias. A Maristela de 10 anos atrás, no tratamento da tuberculose, nunca faria o que a Maristela de hoje tem feito. Ok, era uma época completamente diferente, eu não era casada, não tinha filho, estava na faculdade, tinha o recurso de ainda morar na casa dos meus pais, e tinha o cuidado da minha mãe, tinha um cuidado familiar. Hoje a gente vive num cenário completamente diferente, a gente mora num estado separado da nossa família. Tenho minha casa, meu casamento, meu trabalho, minha filha. E assim, às vezes, quando eu penso que não vou nem dar conta de levantar, o Senhor, Ele simplesmente renova as minhas forças e eu simplesmente levanto e faço o que tem que ser feito. E não é um fardo fazer o que tem que ser feito, sabe? É a vida, é o que eu tenho vivido hoje, é algo completamente diferente. Mas eu acredito que muito disso se dá ao que a minha mente tá me levando a fazer. Eu já tive contato com algumas pessoas, hoje eu consigo pensar em uma amiga que está passando por um processo de depressão e ela simplesmente não tem força nem para buscar ajuda. E é isso que muito me preocupa, porque depressão, muito diferente do que as pessoas acham, não é frescura, não é. É uma doença e precisa ser tratado. Mas acredito que o primeiro passo é reconhecer e buscar ajuda. Então, não sei se você hoje está passando por um problema, precisa de ajuda e não sente forças nem para pedir ajuda. Eu espero que com esse vídeo, com o meu relato, com tudo que eu dividi aqui, você tenha um mínimo de força para conseguir falar com alguém, para conseguir pedir ajuda, que o Senhor te fortaleça, que as provações que você está passando, ou provações que você possa vir a passar. Estamos num mundo que as coisas podem acontecer a qualquer momento, às vezes a gente acha que vai acontecer só com o vizinho, mas não, todos estamos à mercê de que as coisas aconteçam, mas que nós possamos utilizar essas situações de uma forma que seja agradável, de uma forma que a gente consiga lidar com as situações e driblar essas situações para que elas possam ser vencidas e não que nós sejamos vencidos por elas. Então eu agradeço se você ficou até aqui. Espero que o meu desabafo, a minha jornada tenha sido uma semente plantada e que não importam as situações de desafios, de dificuldades, nós podemos viver contentes no Senhor, buscando força primeiramente nele e seguindo nessa jornada. Que as coisas que nos acontecem, que elas não nos paralisem, mas que nós possamos olhar com uma visão
de aprendizado, com uma visão de crescimento, que toda dor e todo sofrimento, eles se transformem em testemunho e que nós tenhamos força de lutar contra qualquer batalha que venha até a nossa vida. Muito obrigada. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ser legal tá ouvindo e vendo o meu relato e te espero no próximo vídeo. Tchau!